trago aqui mais uma questão até que polêmica, assim, muitas pessoas têm dúvida. Fundos imobiliários, a gente tem uma regra diferente, né? Por exemplo, ações, você já contou aqui pra gente que você pode vender até 20 mil reais, né? E não vai pagar imposto de renda. Vendeu mais do que 20 mil, tá? Não tive prejuízo para fazer a compensação, paga 15% ali sobre os lucros. Agora, fundos imobiliários, qual é o percentual? Quando a pessoa tem que fazer, que emitir uma DARF, né? Quais são as regras para os fundos imobiliários? Boa. Voltamos aqui para o nosso magnífico bonecão do poço. Né? Ele tem que estar mexendo o bonecão, não pode estar com esse bonecão assim, não. Tem que imaginar que você tá no poço. Imagina ali Ainda que você mais no tá Brasil, olhando tem pro tanto bonecão. imposto, se o boneco parado, a receita te pega. Não, acho que a gente tem que trocar o nome. Não é bonecão do posto, mas é bonecão do imposto. É bonecão do imposto, é verdade. Haja Então, paciência. Então, o corpo do bonecão do posto, ele é a tributação de FIS e FIAGRO. Ela é 20%, não tem isenção dos 20 mil e, caso tenha prejuízo, da mesma forma, pode abater no mês em que ocorre ou nos meses para frente, dentro da categoria ali FIS e FIAGRO. Então, assim, não adianta você querer, mas eu tive um prejuízo de FIS aqui, eu tô com um lucro aqui de BDR. Olha pro bonecão do posto, ele já vai fazer a dança falando, não, querido, ou você não Vem pode, cá, olhe volta para o aqui. braço direito, isso aqui foi swing trade. FIS e FIAGRO tá no corpo. Então, tem essa divisa muito clara. Na lei, ela é muito clara também, porque muita coisa na lei não é clara, tá, gente, da tributação. Não vou dizer muita coisa, mas assim, tem umas arestas ali que me deixam enlouquecidas. E aí você faz consulta na Receita uma vez, duas É vezes. aquela linhazinha pequena que tem no comercial, Não tem sabe? a linha. Não, nem tem a linha. Esse é o problema, né? Colocam a linha e colocam pequenininha. Nem isso a Receita fez. E aí você consulta, faz uma consulta, manda uma resposta. Você faz a mesma consulta, manda outra resposta. Aí você faz ter 3 respostas. Aí você fala, tá, seja o que Deus quiser, vamos usar o bom senso. Deus me dá inteligência e discernimento para poder fazer a melhor instrução aqui, trabalhar os meus clientes em cima do que eu acho que é o correto na legislação e também falar com os seguidores, olha, o prudente eu acho isso, mas você faz o que você quiser, porque a Receita ela não firmou ali. Então, por exemplo, o próprio rendimento de FIS, já que a gente falou de FIS, sempre teve uma dúvida qual CNPJ colocar no rendimento. Observe, estamos falando de rendimento, não estamos falando do ativo. O ativo nunca teve nada muito claro, mas assim, era bem intuitivo que era o CNPJ do FIS. Então, você ia lá, pegava o ticker, olhava o CNPJ daquela empresa, colocava para lançar o ativo que virou o ano. Agora, o rendimento, né, para ficar bem clara a diferenciação aí, sempre teve a dúvida, é o CNPJ da administradora ou do FIS? Porque no informe de rendimento, vem o CNPJ da administradora. Mas no programa da Receita Federal, inclusive do ano passado já teve isso, ela puxa automaticamente o CNPJ quando você lança em bens e direito ali o CNPJ, ela puxa o mesmo. E aí você olha para o informe, você olha para a declaração, você olha para a pré-preenchida, que também puxa o CNPJ, e você olha para o informe, e você fala, gente, e agora? Né? Então, esse aí, por exemplo, é um dos casos que a gente não tem uma instrução clara, mas já que a Receita, ela mesma está puxando de forma automática, né, apesar do informe ser um documento oficial, gente, se receber informe errado, liga na instituição, pede correção, porque a instituição ela manda esse dado para a Receita. Né? Se esse dado está errado, a Receita vai cruzar com essa declaração, vai dar problema. Então, assim, informe é um documento muito importante. Mas nesse caso do rendimento do FIS, a gente vai ter que dar uma curvinha ali, porque o próprio programa não está puxando o CNPJ da administradora, e sim o CNPJ do FIS. Algo importante, e me perguntam muito, Carol, vou investir no exterior, mas como é que fica o imposto sobre herança? E tem alguma maneira de driblar esse valor? Vamos lá. Aí vai valer aquela regra do investidor pequeno aos olhos dessa lei, né? Então, se você tem ali até 60 mil dólares de patrimônio lá fora, não tem imposto sobre herança. 60 mil dólares, tem que fazer a conversão, né? Então, sei lá, 6 vezes 5, 35, 30, né? 6 vezes 5, 35, Sim. 5 vezes 5, 35. Vai dar uns 350 mil reais. 350 mil reais. 350 mil reais, né? Se o dólar estiver redondinho no 5 ali. Então, não tem. Agora, ultrapassou, aí vai ter uma tabela regressiva que chega até 40% de imposto sobre herança. E aí, algumas formas que eu vejo as pessoas utilizarem isso primeiro, às vezes abre uma conta conjunta, né? Existe essa opção, então, mas se os dois morreram no acidente de carro, Complica. não tem como, né? Mas algumas pessoas vão preferir fazer os investimentos lá fora a partir de pessoa jurídica, abrindo uma empresa offshore, né? E aí aí essa empresa ela tem um custo relevante, vamos dizer assim, para quem tem patrimônio pequeno. Então, você tem que estar sempre
olhando qual que é o valor do seu patrimônio para ver qual a melhor estratégia tributária, pensando aí nesse caso de herança, para não onerar muito. Se você tem um patrimônio pequeno, não vale a pena você abrir uma empresa offshore lá fora, porque ela tem alguns custos, né, que vão onerar ali, e aí vai comer o seu rendimento do seu investimento lá. Então vai depender de cada caso. Eu acho que a questão da conta conjunta vai bem a calhar. Eu, por exemplo, a minha conta hoje tem a Carol como conta conjunta e na conta Opa. dela tem eu, né? Então, assim, o que a Alice tá Cabe mais querendo um aí, dizer? não? Exatamente. Se no caso se eu falecer, eu morrer, a Carol, ela entra como titular da conta e a gente não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Então, quando você abrir sua conta, seja na Avenue, na Nomad, enfim, no Banco Inter, você vai ter a opção lá de colocar uma pessoa junto contigo. Claro que tem que ser uma pessoa da sua confiança, né? Mas aí a sua família estará protegida quanto aos impostos. Agora, Alice, vamos pensar aí no investidor que não conhece muito sobre declaração, né? Ele agora vai ser o primeiro ano que ele vai declarar, vamos imaginar assim. Quais são os passos que ele tem que fazer? E quais são as datas? Até que data que ele pode estar fazendo isso, né? Ele vai ter que baixar um sisteminha? Como é que funciona? Olha, eu acho que essas perguntas básicas, elas são maravilhosas, porque a gente deveria começar sempre do começo, né? E a gente acabou não começando do começo, mas tudo bem, vamos lá. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é declaração anual, gente, e tá tudo bem. Essas pessoas, elas estão, inclusive, consumindo os nossos conteúdos, principalmente de vocês ali, que leva a liberdade financeira, né? Que vai ensinar o passo a passo e tudo, para crescerem na vida. Então, tá tudo bem se você não sabe o que é declaração anual, que a gente ficou falando aqui horas e horas e horas, tá? A declaração anual, ela é ali como se fosse um formulário, que hoje é digital, né? Você faz através de um programa, onde que você vai colocar todas as informações de ganho e de patrimônio e algumas informações de despesa ali, se dependendo do modelo que for mais interessante, mas aí já é mais complexo. Então, é uma obrigatoriedade do contribuinte, desde que ele tenha a renda, todos os critérios algum critério de renda ou algum critério de patrimônio, e agora os 2 critérios de bolsa, que venham obrigar ele a fazer essa prestação de contas para a Receita. Então, tem até um meme que fala assim: gente, declaração de amor não serve para a Receita, tem que ser declaração de imposto de renda mesmo, né? Então, não necessariamente declaração anual quer dizer que você vai pagar, porque a tributação de bolsa ela é no decorrer do ano, né? Então, você encerra o mês, calcula-se os resultados ali do mês, o que você vendeu, o que você comprou, atualiza a carteira, abate os prejuízos. Se teve lucro, calcula os percentuais, paga a maravilhosa DAF, a guia DAF. Não estou ferindo o português, gente, sou totalmente contra ferir o português, né? A guia DAF, por isso que eu falo a DAF. Então, se você me viu falando aqui, não é porque eu estou errando, não, porque a maioria das pessoas fala o DAF, que é o documento. Só que como o nosso é só tributação de bolsa e é tão nichado, é tão específico, eu preferi diferenciar sem ferir o português. Então, é a guia DAF que eu uso no meu vocabulário aqui. Então, você vai ver se tem essa DAF para pagar e a partir daí, você vai criando esse hábito todo mês de fazer esses cálculos, até porque se tiver DAF e não pagar, tem juros e multa depois. Então, não adianta esperar encerrar o ano. Ah, eu vou calcular agora. Ah, amigão, na hora que você for ver que teve uma DAF ali, de repente seu lucro foi todo embora em juros e multa. A multa é limitada a 20% do valor, mas os juros não é. Entendeu? Os juros, ele acontece diariamente pela taxa Selic, 1% ao mês mais taxa Selic. Então, às vezes, vai tudo embora. Então, tem que calcular todo mês para, na declaração anual, que é essa prestação de contas, entrar essas informações, de fato, para cunho informativo. Então, no que tange à tributação de bolsa, tudo que entra na declaração é cunho informativo. Não vai onerar e nem vai trazer mais restituição. Tem uma pequena exceçãozinha ali, que é IRRF, swing trade acumulado até dezembro, que normalmente é uma migalha que dá para você pegar uma restituiçãozinha ali, entendeu? Mas, assim, as pessoas têm que diferenciar. Tributação é todo mês, cálculo todo mês e DAF todo mês se tiver. E declaração é uma vez por ano, você está só declarando, você não precisa pagar, mas você tem que declarar se tiver encaixado em algum dos critérios aí do quiz do 7. Eu estou chamando de quiz do 7 para poder, sabe, ficar mais fácil.